Vamos lá então, fazer um pouquinho de exercícios aí, né? Um tempo aí que a gente não faz. Vamos estar fazendo exercícios do capítulo 29, tá? De hidrostática. Começando, obviamente, pela questão de número 1, questão da Mackenzie. Devido à crise hídrica que se instalou na cidade de São Paulo, um estudante, após sua aula de hidrostática, resolveu colocar uma garrafa de 1 litro cheia d'água no interior de uma caixa acoplada de descarga. Essa medida gerou uma economia de água no final do período. Essa ideia colocada em prática foi baseada devido a uma crise hídrica, resolveu colocar uma garrafa de 1 litro cheia d'água no interior da caixa acoplada de descarga. Então essa aí é baseada na letra B. Princípio de Arquimedes. Porque na hora que você coloca a garrafa, o volume dessa garrafa ele não vai ser contabilizado na perda, né? A garrafa não vai passar. Então todo aquele volume de água não vai ser contabilizado na descarga. Isso vai acabar mexendo com o empuxo. Então você consegue economizar água pelo simples fato de colocar esta garrafa dentro da caixa acoplada de descarga. Você colocou, então a descarga vai entender que já pode dar descarga, já está no nível, mas na verdade nem toda aquela água vai descer, beleza? Então isso aí é baseado no princípio de Arquimedes, gabarito da primeira questão. Segunda questão, vamos ler aí. Suponha que uma bola de raio 20 centímetros está flutuando numa piscina cheia de água. A bola tem apenas metade do seu volume submerso. Determine o empuxo em newtons. Então vamos lá. Segunda questão, só para lembrar. A gente sabe que o empuxo ele é igual à densidade vezes o volume submerso vezes a gravidade. Então é em cima disso aí que a gente vai estar fazendo os cálculos. Então, empuxo ele vai ser igual a densidade que ele dá, a densidade da água, que ele fala que é 1000, certo? 1000 kg por metro cúbico, vezes o volume submerso. Aqui eu vou ter que determinar o volume da água, né? Vou colocar aqui no canto. O volume da bola, no caso, considera aí como sendo esférica. O volume da esfera é 4/3 de πr. Vou passar isso aí para metro, tá? Então é 0,2. 20 centímetros é 0,2 metro. 4/3 de πr ao cubo. Então, cortou. Então o volume ficou 4 vezes 0,2 ao cubo. Eu vou colocar o 8 para fora. Aqui é 10 a menos 1, 10 a menos 3. Então o volume vai ser igual a 32 vezes 10 a menos 3 metro cúbico. Esse é o volume total, só que ele quer só o submerso, que é metade disso. 16 vezes 10 a menos 3 vezes 10. Beleza? Se eu for observar, 1000 é a mesma coisa que 10 ao cubo. Vou cortar aqui com 10 a menos 3. Então vai ficar 16 vezes 10, então o meu empuxo ele será igual a 160 newtons. Beleza? Então o gabarito aí nesse caso é a letra B de novo, letra B. Vamos para a próxima questão, questão de número 3. Um navio flutua porque seu peso é pequeno quando comparado ao seu volume. Letra B. Seu volume é igual ao volume do líquido deslocado. C. O peso do volume do líquido deslocado é igual ao peso do navio. D. O peso do navio é menor do que o peso do líquido deslocado. Ou o peso do navio é maior que o peso. Então, olha só. Quando eu falo navio flutuar, eu estou falando o quê? A relação sempre é peso e empuxo. Se o empuxo for maior, ele sobe. Se o peso for maior, ele desce. Se os dois forem iguais, ele flutua. Certo? Então, por que o navio flutua? É porque eu tenho a relação peso igual a empuxo. Lembrando que o peso é uma força
para baixo e puxa uma força para cima. Quando as duas se igualam, ele está numa condição de equilíbrio. Certo? Que é onde faz o navio flutuar. Beleza? Então o gabarito aí é onde os dois são iguais. Gabarito, letra C. O que é o empuxo? É o peso do volume de líquido deslocado, por definição. Então o gabarito é a letra C. Beleza? Vamos para a próxima. Questão número 4. Opa! Questão número 4. Vamos ler. A expressão "isso é apenas a ponta do iceberg", muito utilizada conotativamente hoje em dia para mostrar que se vê apenas uma pequena parte de um problema, ficando o resto escondido. Faz referência a uma situação física. Assinale a alternativa cujos dados se relacionam corretamente com essa situação. Então vamos olhar. A. O poder das pontas e a rigidez elétrica. Não está associado. Quando eu falo de iceberg, eu estou falando o quê? De um corpo, né, que flutua, né, no mar, né, que é o gelo, ele está flutuando no mar, ele tem um pedacinho em cima e tem uma grande porção abaixo, certo? Então é isso aí que é o meu iceberg. Letra B. Arquimedes e o teorema do empuxo. Perfeito, né? Por que ele flutua? Ele vai ter um certo volume que está submerso. Esse volume vai causar um empuxo, né? O deslocamento, o peso desse volume deslocado, ele vai causar uma força para cima, que é o empuxo, e ela vai se igualar ao peso para baixo. Então, justamente está associado ao princípio de Arquimedes. Então, essa aí é direta, né? Então, essa aí é o princípio de Arquimedes. Estou falando do empuxo. Beleza? Então, o gabarito é letra B. Claro, o iceberg flutua justamente porque a gente já sabe. É a relação do empuxo. Para a próxima questão, questão de número 5. Um objeto sólido é colocado em um recipiente que contém um líquido. O objeto fica parcialmente submerso em repouso. A seguir são feitas as seguintes afirmações. Vamos olhar afirmação por afirmação. Então ele está em repouso e parcialmente submerso. Então ele está flutuando. Primeira, em relação ao empuxo. Vamos lá, primeira. O empuxo, vamos lembrar a formulazinha de empuxo. Empuxo dVg. Então ele é proporcional à densidade ao volume submerso. Então, ó, é proporcional à densidade do líquido. Isso aí é verdade, tá? Ele é proporcional à densidade. E essa densidade aqui não é a do sólido, é do líquido. Segunda afirmação. É proporcional ao volume total do objeto? Não, ele é proporcional ao volume submerso, não é o total. É só o que está abaixo do líquido. Então essa aqui é falso, não é o volume total. Terceira, é proporcional à densidade do objeto? Não, essa densidade é a densidade do líquido, não é do objeto. Então essa afirmação ela também é falsa, tá certo? Então apenas a primeira afirmação é verdadeira. Gabarito aí nesse caso acaba sendo a letra A, beleza? Que é onde fala que apenas a primeira afirmação é verdadeira. Vamos fazer mais uma questãozinha? Que é a questão de número 6. Beleza? Questão 6, para a gente fechar aí por hoje. 6 questões aí para a gente revisar o assunto importante chamado hidrostática. Questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Dois objetos RS, cujos volumes são iguais, são feitos do mesmo material. R tem a forma cúbica e S tem a forma esférica. Se R é maciço e S é oco, seus respectivos pesos... Vamos lá. Seus respectivos pesos, PR e PS, são tais que
são tais que... Então eu tenho o seguinte, como um R é maciço e S é oco, ele vai, o R ele vai ter mais massa. Se ele tem mais massa, ele também terá mais peso. Então eu sei que o meu PR é maior que o meu PS. Mais massa, maior o peso. Massa e peso não são iguais, mas tem uma relação, né? Peso é igual a massa vezes gravidade. Quando submetido a totalmente submerso à água, a força do empuxo é exercida sobre R é... Então é o seguinte, os dois têm o mesmo volume. Se eles têm o mesmo volume, quando eles estão totalmente submersos, ele tem o mesmo empuxo. Lembrando, o empuxo é proporcional à densidade do líquido, que é a mesma, e o volume submerso. Como os dois estão completamente submersos e eles têm o mesmo volume, então eu vou ter mesmo empuxo. Então o gabarito aí só pode ser a letra B, certo? 6 questõezinhas aí para a gente estar revisando esse importante conteúdo que é a parte de hidrostática, beleza? Então, se preocupa, a gente vai fazer mais revisões agora, vamos pegar os pontos principais aí, né? O conteúdo foi fechado de Física 1, né? Fomos até o capítulo 30 e agora a gente vai fazer apenas aulas aí para tirar dúvidas, beleza? Então vai ser aulas de exercício ou algum ponto específico, eu vou deixar até vocês pedirem caso tenha passado batido algum capítulo que haja dúvida, tá bom? Então até a nossa próxima aula e fiquem com Deus aí, a gente vai estar fazendo aí, eu acho que até o final do ano, vários exercícios desses capítulos, beleza? Aquele abraço.